Nas profundezas da bacia do rio Congo, escondida em florestas remotas e sistemas fluviais, vive uma criatura da qual se fala há séculos. É um monstro indescritível com um corpo longo e serpentino e pernas curtas. É provável que as lendas dessa criatura remontem aos tempos pré-coloniais, quando os exploradores europeus a encontraram pela primeira vez durante suas expedições à bacia do rio Congo. Mesmo que esses primeiros exploradores mantivessem suas descobertas em sigilo, a notícia se espalhou sobre as estranhas criaturas que eles encontraram. Com o tempo, histórias começaram a circular entre as tribos locais descrevendo um estranho monstro que vivia em sua área, Mokele Mbembe. Avistamentos desse criptídeo continuam até hoje, tornando a busca por essa criatura uma das missões criptozoológicas mais emocionantes da atualidade. Mokele Mbembe, aquele que interrompe o fluxo dos rios, é uma entidade aquática que supostamente vive na bacia do rio Congo, ora descrita como uma criatura viva, ora como uma entidade misteriosa. O criptídeo é amplamente documentado no folclore local como tendo um corpo semelhante ao de um elefante com um pescoço e cauda longos e uma cabeça pequena. Esta descrição se encaixa com a descrição de um pequeno saurópode. Isso dá à lenda alguma credibilidade com os criptozoólogos que continuam até hoje a procurar o Mokele Mbembe, na esperança de que seja um dinossauro relíquia. Até agora, embora apenas alegados avistamentos, vídeo granulado de longa distância e algumas fotografias constituem a evidência da existência dele. Talvez entre as evidências mais convincentes seja o assassinato relatado de um Mokele Mbembe. O reverendo Eugene Thomas, de Ohio, Estados Unidos, contou a James Povell e ao Dr. Roy Macau em 1979 uma história que envolvia o suposto assassinato de um Mokele Mbembe perto do Lago Tele em 1959. Thomas era um missionário que serviu no Congo desde 1955, reunindo muitas das primeiras evidências e relatórios, e alegando ter tido 2 encontros próximos. Disse que os nativos da tribo Bangombe, que viviam perto do Lago Tele, construíram uma grande cerca pontiaguda em um afluente do Tele para evitar que Mokele Mbembe interferisse em sua pesca. Um Mokele Mbembe conseguiu atravessar, embora tenha sido ferido nas pontas, e os nativos então mataram a criatura. Como William Gibbons escreve, o pastor Thomas também mencionou que os 2 pigmeus imitaram o grito do animal enquanto ele estava sendo atacado e espetado. Mais tarde, foi realizada uma festa da vitória, durante a qual partes do animal foram cozidas e comidas. No entanto, aqueles que participaram da festa acabaram morrendo, seja por intoxicação alimentar ou por causas naturais. Embora existam várias teorias em torno do monstro indescritível Mokele Mbembe, sua descrição física permanece consistente, considerando várias histórias e épocas. Então, você acha que, nesta parte remota do mundo, um saurópode como uma criatura misteriosa supostamente se esconde nos rios e lagoas, protegendo da invasão humana? Os antigos habitantes de Honduras viveram em uma cidade feita completamente de pedra branca. Essa é a pergunta que tem confundido os arqueólogos por séculos. A Cidade Branca, também conhecida como a Cidade do Deus Macaco, é uma antiga cidade perdida que já foi enterrada sob espessas camadas de floresta tropical. Não foi até 1939 que o explorador e pesquisador Theodore Mord descobriu este lugar misterioso, com seus edifícios construídos inteiramente de pedras brancas e ouro, e então, novamente, ela se perde no tempo. Que mistério está nas profundezas da floresta tropical hondurenha? A Cidade Branca é uma cidade mitológica perdida com estruturas brancas e esfinges douradas, de um deus macaco no coração de uma selva impenetrável, no leste de Honduras. Em 2015, uma suposta descoberta de suas ruínas provocaram um acalorado debate que continua até hoje. A história gira em torno de mistérios macabros, como as estranhas mortes de seus exploradores. Segundo os índios Peche, a cidade foi erguida por deuses e é amaldiçoada. Outro folclore relacionado fala de divindades arcanas meio humanas e meio espírito. A cidadela também é conhecida como a Cidade do Deus Macaco. Espera-se que seja encontrado na área de La Mosquitia, na costa caribenha de Honduras. Os índios hondurenhos paias também falam sobre Carracamasa, uma cidade sagrada dedicada ao Deus Macaco.
Incluiria esfinges de macacos e uma enorme estátua dourada de um deus macaco. A lenda foi aumentada durante a conquista espanhola. O conquistador espanhol Hernán Cortés, que liderou uma expedição que causou a queda do Império Azteca e trouxe grandes porções do que hoje é o México continental, sob o domínio do rei de Castela no início do século XVI, reconheceu a estátua, mencionando uma grande quantidade de ouro na cidadela. Ele procurou na selva, mas nunca encontrou a Cidade Branca. Théodore Morde foi um conhecido explorador que explorou a floresta de La Mosquitia, em busca da Cidade Branca em 1939 e desenterrou milhares de artefatos durante sua extensa expedição. Morde afirma ter encontrado a cidadela, que teria sido a capital dos Chorotegas, uma tribo anterior aos Maias, e na entrada, foi construída uma pirâmide com 2 colunas nas laterais. Na coluna da direita, uma imagem de uma aranha e na esquerda, a de um crocodilo. No topo da pirâmide esculpida em pedra, uma colossal estátua de um macaco com um altar para sacrifícios antes feitos no templo. Parece que Morde descobriu as paredes, que estavam cobertas de vegetação, mas em boa forma. Como os Chorotegas eram muito habilidosos em cantaria, é bem possível que eles construíssem ali mesmo em Mosquitia. Morde faz uma comparação interessante entre o monodeus pré-histórico e Anuma, uma divindade do macaco na mitologia hindu. Ele afirmou que eles eram realmente semelhantes. O explorador também menciona a dança dos macacos mortos, uma sinistra cerimônia religiosa feita ou realizada pelos nativos da região. A cerimônia é considerada particularmente desagradável, devido ao fato de que os macacos são primeiro caçados e depois queimados. Morde não recebeu mais financiamento para prosseguir com sua investigação e, logo depois, ele foi encontrado morto na casa de seus pais em Dartmouth, Massachusetts, em 26 de junho de 1954. Morde foi descoberto pendurado no chuveiro e sua morte foi considerada suicídio pelos médicos legistas. Sua morte provocou ideias de conspiração sobre um assassinato planejado por funcionários secretos do governo dos Estados Unidos. Enquanto muitos teóricos mais tarde afirmaram que as forças do mal estavam por trás de sua morte. Embora alguns relatórios posteriores digam que Morde foi atropelado por um carro em Londres logo após sua excursão por Honduras. Que segredo mortal haveria na Casa Branca para matar um potencial descobridor? François de Lois liderava uma expedição de exploração de petróleo perto dos rios Tarra e Maracaibo, quando 2 criaturas se aproximaram de seu grupo. François de Lois disparou contra as criaturas na tentativa de se defender. O macho fugiu para a selva e a fêmea foi morta por um carro. A criatura foi fotografada e de Lois salvou as imagens. Quando François de Lois voltou para a Suíça, ele não contou a ninguém sobre a criatura. No entanto, em 1929, o antropólogo Georges Montandon descobriu a foto enquanto procurava informações nas anotações de Lois sobre tribos indígenas na América do Sul e convenceu Lois a publicá-la em um jornal inglês. Segundo o naturalista britânico Sir Arthur Kate, a fotografia mostrava apenas uma espécie de macaco-aranha, Ateles beelzebu, nativo da região explorada, com a cauda intencionalmente cortada ou escondida na fotografia. Macacos-aranha são comuns na América do Sul, com quase 110 centímetros de altura quando em pé. Montandon ficou encantado com o macaco. Ele propôs o nome Loise em 3 artigos separados para revistas científicas. No entanto, os cientistas estavam céticos. Os historiadores Pierre Saint-Livres e Isabelle Giraud publicaram um artigo em 1998, alegando que toda a história do estranho encontro era uma farsa perpetrada pelo antropólogo Montandon, devido à sua visão racista da evolução humana. Além da questão de que tipo de macaco primata de Lois é. Se é um macaco sul-americano. Não há macacos nativos nas Américas, apenas macacos. A África é o lar de chimpanzés, gorilas e bonobos, enquanto a Ásia é o lar de orangotangos, gibões e siamangues.